Boa noite, eu sou Murilo Eu Critico e hoje a gente vai falar sobre Oscarizáveis. Mais especificamente, Pobres Criaturas. Filme aí que talvez dê mais um Oscar de melhor atriz para Emma Stone. Merecidíssimo pelo seu papel como Bella Baxter. Ela tá excepcional no filme, ela segura em todos os momentos, desde a inocente Bella até a adulta Bella. Mas normalmente eu falo sobre o aspecto filosófico do filme. Hoje eu vou falar sobre uma coisa diferente. Hoje eu vou falar sobre como um aspecto técnico se reúne a esse aspecto filosófico. Vamos lá. Pobres Criaturas é sobre essa mulher, a Bella, que ela é resultado de um experimento científico onde colocaram o cérebro de uma criança no corpo de uma mulher adulta. E aí ela começa a aprender sobre o que é a vida, a existência, a sexualidade, liberdade e sociedade. Mas não é só ela que está aprendendo a entender a essência de si. Enquanto ela vai crescendo, enquanto a Bella vai aprendendo sobre como o mundo funciona, a fotografia do filme também vai. No começo, ela é preto e branco, assim como era no começo do cinema. Os planos eram feitos com uma espécie de filtro, como também era no começo do cinema. É assim que tinha de ser no começo do cinema. E à medida que a Bella vai amadurecendo, o cinema pelo qual a gente vê o filme também vai amadurecendo. Quando ela aprende a liberdade, conhece outros lugares novos e lugares bonitos e mágicos, a fotografia do filme também se torna mais lúdica e mágica. À medida que ela vai aprendendo a magia do mundo, o cinema que mostra esse filme pra gente vai também começando a colocar alguns elementos de ficção, vai colocando efeitos especiais para tornar esse mundo dela mais mágico. É a fotografia do filme trazendo, te colocando pelo olhar dessa personagem, contando uma história muito própria do que está acontecendo e como está acontecendo. A filosofia da Bella se tornando uma mulher, assim como a filosofia do cinema se tornando cinema. E é incrível porque o Deleuze tem essa frase que ele diz que nada no seu princípio pode ser o que é de verdade, porque você está muito ocupado aprendendo a sobreviver do que necessariamente sendo incrível. E aí quando a Bella finalmente se libera um pouco para sua sexualidade e ela começa a ver o mundo com uma certa alegria, o cinema evolui para mostrar essa alegria. E isso é bem bonito. E aí isso se torna até mais trágico, porque à medida que as pessoas que dizem pra Bella que amam a liberdade dela, que estão interessados na liberdade dela, à medida que essas pessoas vão se tornando mais cuzonas, a fotografia vai se tornando menos imaginativa. Porque é a Bella deixando de ser essa criança, essa pessoa inocente, essa pessoa esperançosa, essa pessoa cheia de referências, para ser mais uma pessoa batida pela cultura e pela sociedade. E aí eu não consigo parar de perguntar se não era melhor para Bella viver num mundo onde liberdade não é um problema. Esse termo liberdade volta muito. O primeiro cara que é responsável pelo aflorar sexual dela, que é um cuzão, ele usa o termo liberdade constantemente. Mas na primeira oportunidade em que ela começa a explorar essa liberdade, ele faz de tudo para prender ela. Porque a nossa sociedade fala de liberdade. Ela comenta a liberdade. Ela coloca a liberdade como um produto. Mas assim que a gente se depara com alguém livre, o primeiro desejo, a primeira vontade é a de posse. Então talvez o grande produto da sociedade não seja a liberdade, mas é a ideia de enjaular a liberdade que a gente tanto admira. Isso é um aspecto bem assustador das coisas. Eu vi Pobres Criaturas e me veio muito à cabeça que talvez a gente deva dar um passo atrás.
que a gente possa ser um pouco mais inocente nas nossas concepções, porque é dessa inocência, desse olhar de novidade para as coisas que talvez a gente consiga coisas novas. O cinema hoje para mim vive uma fase tão triste, meio estéril, onde as coisas estão tão apegadas à realidade, e aí você lembra que existiu um Méliès, que existiu um Buñuel, que existem coisas incríveis que a arte, que o cinema nos mostram que não tem nada a ver com o real, que são quase metafísicos, que estão além, que mostram coisas de vislumbres de um mundo muito mais cheio de possibilidades do que só mostrar o que está acontecendo. Talvez a gente precise um pouco da liberdade da Bela junto com a inocência dela. Talvez a gente precise dar uns passos atrás e relembrar de ver o cinema e a arte com os olhos de alguém que está vendo pela primeira vez. Talvez essa inocência seja o que nos salve. Talvez um pouco de liberdade não faça mal a ninguém. Talvez a gente deva ser menos cuzão. E aqui eu falo do lugar de falar de um cara que foi muito cuzão com pessoas porque elas estavam exercendo a liberdade delas. E talvez esse sentimento de paz não leve a lugar nenhum. Talvez esse sentimento de eu sei tudo, eu conheço tudo, não leve o cinema a lugar nenhum. Talvez seja a hora da gente se explorar um pouco mais. Não só como cineastas, mas como sociedade. Esse foi o Burilo Critica, Pobres Criaturas. Excepcional filme, vale muito a pena, quem puder assista. Obrigado, até a próxima.